Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chest e te faço companhia a partir de agora. Janeiro também é um mês dedicado à prevenção e tratamento da hanseníase. O Janeiro Roxo alerta para a doença infecciosa, crônica, mas curável, que causa, sobretudo, lesões de pele e danos aos nervos. Entre os anos de 2016 e 2020, foram diagnosticados no Brasil mais de 155 mil novos casos de hanseníase. No primeiro mês do ano é realizada a campanha Janeiro Roxo, que chama a atenção para a prevenção à hanseníase e a importância do diagnóstico precoce da doença. Em Rio Claro, as ações acontecem durante o ano todo, com a busca ativa de pacientes nas unidades de saúde. A hanseníase ela afeta mais a pele e os nervos, tá? Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, falta de pelo no local, falta de sensibilidade, ela pode se queimar, se machucar, tá? Então vem aqui, passa por uma avaliação, uma pré-avaliação com a enfermagem, né? Fazemos um teste de sensibilidade, coisas assim. Conversamos com o paciente para ver se não tem histórico de familiares ou alguma coisa. No teste que a gente faz aqui, num teste simples, que é a sensibilidade, a gente já detecta alguma coisa, já marca a consulta com o dermatologista para avaliação. Aí ele já pode pedir a biópsia, que é a biópsia de pele, e a baciloscopia, que são a coleta de linfa da orelha direita, da orelha esquerda, cotovelo direito e cotovelo esquerdo também, isso já é padrão. Ou de alguma outra mancha também. E a biópsia, isso fecha o diagnóstico, né? O Brasil figura como o segundo país do mundo com o número de casos de hanseníase, ficando atrás apenas da Índia. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados 15 mil novos casos da doença em 2021, o que representa uma redução no comparativo com os anos anteriores. Porém, essa diminuição é devido à pandemia e ao fato das pessoas procurarem menos os serviços de atenção básica à saúde. O tratamento pode durar de 6 meses a 1 ano, sendo que todos os medicamentos são fornecidos pelo SUS. A hanseníase são em 4 formas. Forma indeterminada, forma tuberculoide, que o tratamento é 6 meses. Tá? É uma doença mais branda. A gente chama branda porque ela é paucibacilar. Pouco bacilos. A forma dimorfe, a forma virchoviana, é a forma multibacilar. Muitos bacilos, a gente diferencia e tenta falar para o paciente o modo mais simples para ele entender. A medicação é essa daqui, tá? A forma indeterminada e a forma tuberculoide, ela vai tomar por 6 doses. Na forma dimorfe e a forma virchoviana, que é a forma multibacilar, é a mesma medicação, só que são 12 doses. O tratamento precoce é condição essencial para a cura e também para romper a cadeia de transmissão e evitar as sequelas causadas pela doença. Está sempre se observando o corpo, manchas, essas coisas, principalmente quem tem alguém na família ou conhece alguém, tá? Isso não é para alarmar nada, mas é uma doença silenciosa, tá? Por isso que a pessoa não sente, não coça, não dói e ela fica muitos anos incubada. Tá? Porque ela está no ar. Então, até entrar no sistema, tal, no nosso organismo, pode demorar de 5 a 7, 10 anos, ou pode demorar muito mais tempo, porque quando o contato quando jovem e aparecer futuramente quando a pessoa tiver uma certa idade e a defesa do organismo tiver baixado, pode acontecer. No comércio, o início do ano é marcado pela compra de materiais escolares. Uma pesquisa do Procon em São Paulo aponta as diferenças expressivas nos valores de uma loja para outra. Uma dica, então, é reaproveitar material e livros. Início de ano e é hora de ir às compras dos materiais escolares da criançada. Aqui nessa papelaria de Rio Claro, o movimento já começou a aumentar desde o primeiro dia útil do ano. E as expectativas são boas. Afinal, desde o início da pandemia, em 2020, esse é o primeiro ano de retomada total das aulas presenciais. Realmente, os 2 anos, praticamente 2 anos da pandemia, nós tivemos aí sérios prejuízos, sérios mesmo.
Mas o ano passado já foi um pouquinho melhor e esse ano as coisas começaram muito bem, né? O pessoal está mais animado para comprar, né? E volta todo mundo alegre, todo mundo contente. Quem não perdeu tempo e aproveitou a primeira semana do ano para fazer as compras foi a Sofia. Junto com a mãe, elas trataram de levar todos os itens da lista de materiais. É bom viver esse momento, né? Agora realmente no presencial. Então a gente aproveita esse período de férias para tirar uma tarde para vir comprar o material. Eu gosto de comprar um pouco de tudo, né? Caneta, marca-texto, um pouco de tudo. Voltar novamente às compras é bom, mas tem o lado negativo também, pois a maioria dos produtos teve um aumento nos últimos tempos. Durante as compras, os pais precisam ficar atentos. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, houve um aumento de 15% a 30% nos valores dos produtos em 2023. Isso no geral, né? Houve aumento em todos os setores, inclusive da papelaria. O que nós lamentamos, mas infelizmente você tem que repassar alguma coisa. Se bem que o papeleiro, de uma maneira geral, também diminuiu suas margens, se apertou um pouquinho para poder atender todo mundo de uma maneira melhor. A gente sente, por isso que a gente tem que cotar, né? Enfim, acatar sugestões, enfim, para fazer a melhor escolha. Além da alta, os materiais escolares também sofreram com as diferenças nos preços de alguns itens. O Procon São Paulo fez um levantamento e percebeu que uma caneta pode ter até 260% na diferença dos valores em alguns locais. Sabendo disso, a Daniela preferiu comprar os itens da lista do Murilo em mais de um lugar. Senti diferença, até então eu vim só buscar o estojo aqui, esse ano eu gastei R$200, metade do valor que eu gastei no ano passado. O ano letivo da maioria das escolas começa em fevereiro. Até lá, a ansiedade para usar os novos materiais só aumenta. Quero ir para a escola. Sentiu saudade? Senti. E que tal começar o ano programando uma viagem para 2023? Destinos que têm mais aventura e conexão com a cultura do país são os que têm caído nas graças dos turistas. Na hora de programar uma viagem, alguns destinos sempre passam pela cabeça das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, Bahia, entre outras, fazem bastante sucesso. Apesar disso, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, alguns destinos, como os de aventura, têm sido bastante procurados. A tendência desde o pós-pandemia foi de destinos que tenham mais conexão com a cultura do local, com as comunidades locais ou destinos de aventura, né? No Brasil tem se falado muito em Jalapão, Alter do Chão, Bonito, Amazonas. São destinos mais, normalmente, ou de praia ou que tem alguma atração natural mesmo. Antes da pandemia, normalmente as pessoas gostavam muito, ainda gostam, né? Ainda vai muito da preferência do turista, né? Por cidades muito grandes. São Paulo também era sempre muito procurado, é um destino muito procurado ainda, mas as tendências mesmo que tem sido mais pesquisado, que tem sido apontado por sites especializados, é destinos de turismo natural, de turismo de conexão. E essa tendência também ocorre em viagens para outros países. A Patrícia explica que ainda existem as cidades mais queridinhas dos turistas, mas alguns destinos têm chamado a atenção dos viajantes. Internacional, ele acompanhou essa tendência também, né? Destinos mais de natureza, de conexão com a comunidade local, com a cultura. E também é que na América do Sul, por exemplo, entrou Mendonça na Argentina, entrou Machu Picchu no Peru, entrou também Egito pela questão cultural, Turquia, Alentejo em Portugal, o Quênia com os safaris. Então a tendência é essa, sempre conexão com a cultura local ou destinos de natureza. Até então era bem variado, esses destinos eles são bem pontuais. Normalmente as pessoas gostam mais daqueles destinos mais tradicionais, Paris, Itália, Orlando, eram os destinos mais vendidos. E o principal, seja em viagens pelo Brasil ou para fora, se organizar pode ser sinônimo de economia e mais tranquilidade. Independente do destino, da época da viagem, sempre planejamento. A primeira coisa, você começa com o planejamento. É a única forma de você conseguir antecipar sempre qualquer problema na viagem, conseguir melhores valores, ter uma noção melhor do que vai acontecer na sua viagem toda. E em caso de dúvidas, procure uma agência de viagens de confiança. E agora vamos até o Ceará, porque o Corpo de Bombeiros deu início ao projeto Memória.
A ideia é contar a história da instituição por meio de relatos de personalidades importantes da corporação quase centenária, além de dar mais visibilidade e valorização para os profissionais que contribuem para a entidade. Uma das instituições mais respeitadas do Ceará é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Com uma história de quase 100 anos, a corporação está marcada na história com intocáveis salvamentos. Mas, em quase um século de existência, muitas histórias acabam caindo no esquecimento. Pensando nisso, foi criado o projeto Memória. Como forma de resgate histórico da instituição, o projeto está buscando nomes históricos para contribuir no avivamento das grandes operações e salvamentos já realizados. Nesse projeto Memória, são bombeiros da reserva que eles contam histórias, contam como era a rotina, o dia a dia de quando eles vivenciaram no quartel, eles contam grandes ocorrências, eles contam casos jocosos que eles vivenciaram. Então são as pessoas que viveram aquilo e contam diretamente para o público, não só para os bombeiros que vão estar aqui, mas esse museu ele vai estar aberto para todo o público externo. Então é a maneira do pessoal conhecer um pouco mais do Corpo de Bombeiros, né? A gente manter viva essa história. O projeto Memória do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará contará relatos de personalidades importantes que fazem parte da história quase centenária da corporação. São vídeos que vão ficar na videoteca do Museu do Corpo de Bombeiros, onde hoje está localizada a sede da corporação, no bairro Jacarecanga. Eles narram vivências, histórias e memórias de acontecimentos marcantes, além de ficarem no museu, que ainda não está pronto. O projeto Memória CBMCE vai ficar disponível no canal oficial do Corpo de Bombeiros no YouTube. A gente quer disponibilizar isso para o máximo de pessoas possíveis. Então, algumas pessoas, como você disse, não tem como vir para cá pela distância física. Então, a gente colocando isso na internet, no canal do YouTube do Corpo de Bombeiros, é uma maneira de levar essa história, esse projeto Memória, para as pessoas que estão distantes e não podem vir, né? Então, a gente vai fazer isso também vão ser disponibilizados no YouTube. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!